Você já ouviu falar nos senhores do karma? Você sabe o que são os senhores do karma? Sabe o que é karma? Karma, segundo a tradição oriental, é uma lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que se faz, você vai colher, né? Toda causa tem um efeito no mesmo grau de intensidade, só que em sentido oposto. Na linguagem popular, plantou, colheu. Fez, vai pagar por o que fez, seja positivo, seja negativo. O que acontece? Tem um dia do ano, segundo a tradição cabalística, chamado Rosh Hashanah, cabeça de ano, aonde o tribunal cósmico faz um balanço. Existe um dia específico onde esse balanço é feito, onde os senhores do karma, esse grande conselho, eles se reúnem para definir o destino do ser humano, o destino do animal, que é uma extensão da energia do ser humano, o destino do planeta. E nesse dia, segundo a tradição cabalística, o tribunal cósmico abre para que a gente se apresente. Como que eu vou me apresentar? Você vai ser julgado, todos nós seremos julgados, a revelia, ou seja, sem o conhecimento, e aí isso vai te render a seguinte história. Quando você estiver passando por um determinado acontecimento negativo, você fala assim: nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque você não sabe, mas foi feito um julgamento, foi feito um planejamento para que você pagasse pelos seus erros. Porque não é justo você ficar incólume, impune, segundo um erro. Você matou uma pessoa, você logrou uma pessoa, você roubou uma pessoa, Hasve Shalom. Você cometeu um mal, um assassinato contra você mesmo, cada vez que você ultraja o seu corpo, cada vez que você não respeita as leis da vida, comendo demais, se sacrificando muito. Então, segundo a Kabbalah, existe um dia onde o balanço é feito. E esse dia é 11, 12 e 13 de setembro. É uma sexta-feira, onde começa, né, o serviço de Kabbalat Shabbat. Sábado e domingo, que é uma paraxá especial, a Azino, o grande Shabbat Shuvah, né, o Shabbat do retorno, o Shabbat do arrependimento. E todas as meditações para que você se apresente. A Kabbalah é tão profunda que ela sabe o dia que isso vai ocorrer. E todos nós cometemos erros, e o problema não está nos erros que nós sabemos, porque se eu sei que eu cometi um erro, eu tenho a chance de pedir desculpa, eu tenho a chance de fazer a reparação, mas o problema está nos erros que eu cometo e eu não sei que são erros. E aí, quando acontece o feedback negativo lá na frente, você fala assim: mas por que, Deus? Hasve Shalom, né? Lulando que eu vou dizer, mas por que essa doença me acometeu? Por que eu bati o carro? Por que eu caí? Por que tal coisa aconteceu no meu casamento? Você não vê a figura completa. Rei Davi, ele diz: você tem ouvidos, mas não ouve. Você tem olhos, mas não vê. Então, esse dia é um dia onde você para e a gente faz o quê? Uma meditação profunda, com todos os aparatos, com todas as ferramentas cabalísticas, espirituais, para que a gente possa fazer um retrocesso, no sentido de uma retrospectiva, e lembrar das minúcias, de tudo aquilo que aconteceu com você, tudo aquilo que você fez com o outro, tudo aquilo que ficou no passado e você não resolveu. E olha que interessante, estamos no mês de Elul, o mês dos virginianos. O virginiano, como ele é? Ele é conhecido por ser uma pessoa que se atém aos detalhes. Ele é ótimo de planilha, de organização, é ótimo em criticar, em olhar os detalhes do outro. Difícil olhar os próprios detalhes, né? Quando está negativado. Quando está positivado, ele é uma pessoa muito justa, ele se auto-verifica. Mas esse aspecto de Elul, dos virginianos, nos oferece o quê?
uma capacidade de começarmos já a fazer as verificações. Porque se você faz a verificação agora, se nós fizermos as verificações agora, quando chegar no dia do tribunal cósmico abrir para você se manifestar, para você ter sua palavra, para você usar os seus recursos, você dizer, olha, eu sei o que eu fiz. Eu tenho consciência de que eu errei aqui no ponto crítico, aonde eu não fiz as devidas verificações. E eu estou aqui para me reparar, para me retificar e me comprometo a fazer diferente. Olha que interessante. Esse sábado nós temos ritual lá no Templo Samaraim, que é uma paraxá muito importante. É uma porção de estudos, é uma reflexão, uma das mais importantes desse mês, que é Kitetse. Kitetse, a tradução é quando saíres, né? Quando saíres ao encontro dos seus inimigos. Mas que inimigos são esses? Quando você sair para uma guerra e sair ao encontro dos seus inimigos, aí começa a descrever uma série de posturas que você deve adotar para combater o inimigo. A Kabbalah, ela fala sobre uma dimensão física, sobre o sentido literal, mas a gente fala sobre 4 dimensões da Torá, e o último é o Sod, que é o segredo, que é a Kabbalah. E ela fala que os inimigos do ser humano, eles moram dentro. Aqueles que se manifestam fora é porque não foram resolvidos dentro. A Kabbalah, ela discorre sobre uma dimensão espiritual. E nesse sábado a gente vai entrar em contato com os nossos inimigos. Essa semana toda, e sábado é o ponto culminante, para você fazer a verificação de quem são os seus inimigos. E aí ele fala sobre quando você quiser trazer, né, da guerra uma mulher para dentro de casa. O que significa essa mulher? Mas eu sou mulher, como é que eu me enquadro nisso? Né? Eu sou casado, como eu me enquadro nisso? E eu vou discorrer um pouco sobre isso. Como eu disse, a Paraxá, ela fala sobre uma dimensão espiritual. Então, quando sairdes ao encontro, né, para combater os seus inimigos, os inimigos, todos os dias, eles estão dentro de você. A dimensão espiritual dos inimigos são as suas tentações, são aquilo que a gente chama de Yetzer Hará, que é a inclinação para a esquerda, a inclinação perniciosa. Por exemplo, todos os dias você tem testes na sua vida. A vida é teste. A vida é uma série de provas que você tem que passar constantemente para que você alcance um degrau superior na sua escalada evolutiva. Vamos começar pela manhã. Quando você acorda, você consegue fazer as meditações devidas? Nós judeus fazemos um Moderni, um Shema Israel, as orações da aurora, enfim, Netilat Yadayim. Tem uma série de orações que a gente faz para começar o dia, para começar consciente. Ou você acorda, não dá tempo de ficar meditando de manhã. Isso é uma prova. Durante o almoço, você para respeitar o seu almoço? Você põe a mesa, você come decentemente, você desliga o celular, você consegue almoçar sacramentando, sacralizando o alimento, mastigando, abençoando, comendo aquilo que é devido, não aquilo que a sua, né, Yetzer Hará, que é a inclinação, pede, que é a gula. Ai, mas está com uma carinha tão boa, vou comer um pouquinho aqui. Você já passa no self-service falando, nossa, mas tem isso, tem isso, tem isso. Aí vou deixar um espacinho para sobremesa. Olha quanta sobremesa. Aí tem o pudim, tem o brigadeiro, tem o bolo, tem o... E você fala, vou pegar só um pedacinho de cada um. Então, essa prova da restrição, ela é todos os instantes. Aquele que te magoou, você praticou o perdão, você se colocou no lugar dele porque ele te magoou, né? Não estou dizendo que você precisa ser capacho de alguém, mas você buscou entender. Tinha um professor meu na faculdade,
Para quem não sabe, eu sou psicólogo com mais de 10 diplomas na área médica, né? Me dedico a vida inteira para o comportamento humano. E na faculdade tinha um professor que falava assim, aquele assassino que você está vendo, estuprador, ele um dia foi uma criança inocente. Ele um dia foi uma criança que não tinha pecado, mas alguma coisa do passado, circunstancial, o meio, tudo que aconteceu com ele fez com que ele se defendesse dessa forma. Então, você se colocou no lugar do outro para entender e talvez desacionar esse aspecto negativo do outro quando você o enxerga. Você pratica a tzedakah, a ajuda ao próximo. Você consegue fazer o teu trabalho espiritual de entender o outro, ajudar o próximo diariamente, ou você não consegue? Como que você pratica na sua vida a questão da proatividade? Você é aquela pessoa que ajuda o próximo quando ele está precisando? Ou você diz assim, isso não tem a ver comigo, eu não estou ganhando nada, né? Ou numa conversa você está sempre assim, mas o que eu ganho com isso? Você ganha em parar para trocar o pneu de um senhor? Alguma coisa? Você ganha quando você para ouvir uma pessoa necessitada, para ajudar o próximo? O que você ganha fisicamente? Talvez você não ganhe nada, mas você está ganhando na sua escalada evolutiva. Então essa paraxá nos convida a fazer uma reflexão sobre todas as nossas tendências pecaminosas. O adultério, a vontade que o ser humano tem de comer demasiadamente nas refeições, de extrapolar no poder, né? Quando uma pessoa diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê muito dinheiro a ela, dê poder a ela. Como que ela age diante do outro, do próximo, do porteiro? Ela olha por cima, ela veste a camisa da soberba, da soberania, ou ela consegue se equiparar com um outro? Esta paraxá já é o início de uma verificação profunda, porque em Rosh Hashanah a gente vai ter a capacidade de entrarmos em contato diretamente com o nosso acusador, com o promotor que vai dizer, olha, ele fez isso de errado. E como é que eu me posiciono? Se eu tiver consciência da onde eu errei, eu posso reparar, eu posso me prontificar a modificar o meu comportamento. Mas se eu não tiver consciência daquilo que eu fiz, eu só recebo os feedbacks negativos, Haz v'Shalom, e acredito que isso é normal, que eu sou azarado. Deus não joga dados. Não existe sorte nem azar. Existe aquilo que você plantou e certamente você vai colher. Mas quando você plantou errado e antes de saírem os frutos que são ruins, você fala, opa, peraí, o plantio não foi de acordo, eu tenho que ir lá, eu tenho que regar diferente, eu tenho que aparar as arestas, eu tenho que tirar as ervas daninhas, aí você vai colher positivamente. Nesse sábado, a partir das 15 horas, lá no Templo Samaraim, a gente já está chegando, né? Todo mundo está chegando, vai ser maravilhoso. E também agora, às 18 horas, nós vamos fazer uma reunião maravilhosa e exercícios reflexivos, para a gente poder entrar no próximo ciclo e nos inscrevermos no Sefer Haim, no Sefer da vida. Nesse dia, nós decidimos, juntos com as leis de causa e efeito, com os senhores do karma, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ter saúde, quem vai adoecer, quem vai ter filhos, quem não vai ter filhos, quem vai ter um grande amor, um grande reencontro, ou vai permanecer num casamento, quem vai se separar. Tudo é decidido 11, 12 e 13 de setembro em Rosh Hashanah. Mas a gente começa
já usado essas ferramentas espirituais nesse sábado. Eu estou te convidando, 15 horas a chegada, 18 horas a gente começa esse ritual maravilhoso de lua, regado com muitas flores, muita alegria, muita comidinha gostosa. Shalom, shalom, informações aqui embaixo. Até mais.